treinador colocar o terceiro goleiro pra jogar e ainda poupar o melhor jogador do time, que é o melhor... Você fala quando 4 atletas perdem... O goleiro defendeu, ok, mas 4 atletas não converteram. Nas penalidades, 4 pênaltis. O cara defendeu 4 penalidades. E o Flamengo foi guerreiro, foi pra cima, tentou oferecer intensidade. Não tem nada que se aproxima do Flamengo para dar um calorzinho no PSG como deu um treinado. O Capilanes é daquele que se o Paris Saint-Germain tivesse perdido, ele ia falar, o Paris Saint-Germain não tava nem aí, que o goleiro tava... Os caras brincaram, tiraram o pé, pouparam e ainda foram campeões. Não dá pro mexicano, né? Agora. Por quê? Ele joga como nunca e perde como sempre, né? Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal e mais uma vez eu trago um corte do Jogo Aberto e dessa vez o Jogo Aberto vem falando a respeito do Flamengo e Capelanes mais uma vez mandou essa na lata da nação rubro-negra. Veja o que Capelanes falou e também veja o que a bancada retrucou também. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se gostar desse vídeo também se inscreva em nosso canal. O que você falou que foi legal, você viu? Não, foi legal pro Felipe porque foi a primeira que ele disputou e disputou lá, honrou a camisa do Flamengo. Ele não foi passear. O time todo dele concentrado. Depois chegou uma hora nessa competição, na prorrogação, que não tem mais tática, não tem, é coração, é alma. E foi entregue. Lembrando dos pênaltis, ô Hugo, você vai pra seleção brasileira, filho, porque pra pegar pênalti é só você e o tal do Safanov aí. Esse Safanov, ele não tinha uma toalha, Cicinho. A toalha dele era touch. Tinha LED, tinha 25 mil gigas, porque ele viu todo mundo e acertou o canto. Acertou o canto, e quando ele não quis acertar o canto, ele acertou o meio. Eu não Esse entendi menino o que tem ele falou. um pacto com a bola e o pênalti, meu Qual Deus. time que foi passear lá? Hã? Qual time foi passear lá? Teve um monte no meio do ano que foi passear e voltou. Onde? Ah, tá bom. O Palmeiras perdeu pro Chelsea 2-1 no sufoco também. Ah, nossa senhora. Na verdade, o Flamengo, claro, a expectativa sempre é positiva, mas a gente sabe do poder que tem um time europeu. Ainda mais o PSG, tem um grande treinador, o melhor do mundo, o melhor jogador, Dembélé, que ainda desperdiçou uma penalidade, entrou só no finalzinho, dá pra ver que ainda não tá 100%. Mas o PSG, ele não quis jogar, ele fez o gol e aí resolveu administrar a partida, tomou um susto, viu a prorrogação acontecer e nas penalidades o Flamengo viu esse goleiro, esse Safonov, nem era titular, não tinha histórico de pegador de pênaltis e pegou 4 cobranças do Flamengo. Impressionante, parece como o Felipe Luiz falou, né? Que assistiu o treino do Flamengo, das batidas no treinamento. Agora, o PSG, Renato, que a gente viu, um time que realmente ficou com a posse de bola, é um time que gosta de ficar com a bola, mas não tinha profundidade, sabe? Parecia que estavam desinteressados. Por mais que o PSG saiu vencendo, mas não estava convencendo não, porque o Rossi não tinha pego também nenhuma bola. E aí, se não fosse aquele gol que anulou lá, que a bola tinha saído, realmente saiu, não teria nada. E aí, realmente, houve ali uma falta de comunicação, houve ali a falha, mas mesmo assim, a gente viu um PSG tocando muito a bola, parecendo desinteressado, achando que ia fazer o gol a qualquer momento. E o Flamengo foi gostando do jogo. O Flamengo é um bom time. E o Flamengo deu sim trabalho. A gente aqui brinca aqui, é questão de rivalidade. Mas a gente também tem que ressaltar sim o trabalho que o Flamengo fez, o Felipe Luiz, seus jogadores. Não respeitaram a equipe do PSG, foi pra cima, marcou, jogou. Só que a gente sabe que o futebol é feito de detalhes. E esse detalhe, de repente, numa batida de pênalti, numa cobrança de pênalti, pode decidir um campeonato, como decidiu. Mas parabéns pelo campeonato. Eu acho que para muitos aqui, de repente, o vice-campeonato não vale, mas vale sim, porque são poucos que estão lá. Então a gente tem que valorizar sim o trabalho que foi feito no Flamengo. Passou por 2 times interessantes e aí chega na final com o PSG. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Flamengo, para os brasileiros, sai do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e já vai disputar diretamente o Intercontinental. Não tem muito tempo, eu acho que a preparação foi até melhor do que se imaginava. O Flamengo vai às penalidades, só que aí apareceu o herói improvável, o cara que não era titular, o cara que não tinha destaque. E aí a gente viu o Safonov sendo realmente aquele que vai ganhar o bicho, o bônus, não é? Os colegas têm que agradecer e muito o que ele fez. Exatamente. Foi uma noite mágica pro goleiro, né? O momento que o goleiro... Nessas horas é bom ser goleiro, né? Nessas horas é bom ser goleiro. Mas assim, eu vou analisar mais o lado do Flamengo, Renata, porque o torcedor flamenguista tem que ficar muito orgulhoso, creio eu, que também o Felipe Luiz. Por quê? Obviamente que é ruim você perder um campeonato mundial, né? Eu não sei como que é isso.
O Ronaldo também não sabe, o sei. Edu já sabe. O Edu já sabe. Então, Eu assim, sei. mas a questão que fica o sentimento, sabe o que é? O Felipe, ele fez exatamente o que é acostumado a fazer. O problema é se ele tivesse tentado inventar. Aí hoje ele poderia estar lamentando, olha, se eu tivesse feito como antes, talvez nós tínhamos ganho. Mas o Felipe, ele manteve. A prova disso é o quê? Substituições. O principal batedor de pênalti foi substituído porque estava cansado. Então o Flamengo, em momento algum, pensou em levar a disputa para o pênalti. E pensou o quê? Em ganhar, em tentar resolver ali. Não deu certo, foi para os pênaltis. Achei que faltou um pouquinho mais de concentração. E aí entra essa questão. Talvez o Léo Pereira esteja se lamentando hoje. Porque eu não bati como foi na final da Libertadores. Da maneira que eu sempre bato. Mas mudou? Ok. Flamengo, parabéns. Jogou de igual para igual com o Paris Saint-Germain. É motivo de comemoração. E vai ser em 2026 a equipe a ser batida E não novamente. perdeu nessa competição, perdeu nos pênaltis. Foram 3 jogos. Ele ganhou 2 e empatou o último. Como não perdeu? E foi pros pênaltis. Eu não Ele não entendi. perdeu o jogo. Eu não entendi. Empatou, teve prorrogação. Então e foi divide pros o troféu. pênaltis. Mas Divide o troféu, então não o que eu tô perdeu. querendo dizer é que eles foram e competiram. Não tiveram medo, não. Não foram passear. O Flamengo foi lá, dividiu e nos pênaltis Parabéns, pegou azar. vice-campeão, Esse como outros Safonov fizeram. aí, esse menino, ele tem um pacto com a bola, alguma coisa, sei lá. Agora, a maior é justamente a batida aí do Pedro. Olha lá. E aí, se o goleiro adiantou ou não, teve a revisão, acabaram validando, deixaram, seguir a história toda. E aí a torcida do Flamengo se lamenta, porque as imagens já estão rodando, a internet, aquela coisa toda. Então fica esse prejuízo aí pro Flamengo. Mas o goleiro, o Safonov, gente, é raríssimo. 4 cobranças. Porque não é que o cara chutou pra fora, como o Dembélé. Ele defendeu. Eu tô na história do Corinthians pegando 3 pênaltis numa competição e o Hugo também. Quando foi pros pênaltis, pegamos 3. Agora 4 é difícil. E me lembrou muito o Rogério Ceni, o Zavalon, velho. Quando o Pedro vai na bola, ele já tá quase no pé do Pedro. Meu Deus. Muito adiantado, é isso? Muito adiantado. Mas falaram que ele tava com o calcanhar, não sei o quê. Os caras criam a moda Puxaram. agora é jogar de espora, né? Sabe que as Então, se o cara esporas jogar de toreira, aí com o fica pé lá. pra trás, o goleiro jogar com o pé pra trás, que nem Curupira, ele vai estar sempre em cima da linha. Mas o que todo mundo sabe é que a torcida do Flamengo é um show, é um espetáculo à parte, no Catar ou fora de lá, todo mundo torcendo, vibrando, apoiando e querendo esse título que acabou com o pênaltis, muitos dizem, é loteria. Não é? É verdade. Mas o Safonov, goleiro russo, que foi promovido a titular do PSG, que aqui no apagar das luzes mostramos a escalação, praticamente ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Ele foi o herói nas penalidades, 4 pênaltis. O cara defendeu 4 penalidades. E o Flamengo foi guerreiro, foi pra cima, tentou oferecer intensidade, mas não conseguiu. Pode jogar o campeonato mexicano, né? Agora. Por quê? Por quê? Porque joga como nunca e perde como sempre, né? Vai fazer o quê? Não, mas a atuação você acha que foi ruim do Flamengo? Não foi ruim, mas o Paris Saint-Germain, meu, os caras entraram naquele modo dane-se. Sempre tem uma desculpa. Os caras pouparam os jogadores. Colocaram o terceiro goleiro. Tiraram o pé, entendeu? Salto alto. Quando eles fizeram o primeiro gol, eles mudaram a postura, recuaram, quiseram administrar. Ficou claro porque o Arrascaeta nunca jogou no futebol europeu. Jogou contra o Bayern, não tocou na bola. Jogou contra o 70 PSG, não jogos tocou na na bola. temporada. Então é isso. 70 jogos nivelando por baixo. Os caras brincaram, tiraram o pé, Meu Deus. pouparam e ainda foram Desculpa, campeões. não dá pra expor um negócio Falar o desse. Por quê? O que você quer Que é dizer? muita besteira, mais uma vez, é inacreditável. Primeiro, o PSG entrou pra ganhar o jogo, ficou muito... Ai, a gente viu. Não, ele abriu o placar, mas depois deu uma segurada. Não, mas entrou Tirou pra jogar 10, bola, os caras cara, comemorando treino. pra caramba. Mentira sua, mentira sua. Eu vi o jogo. Segunda coisa, cara, é um jogo que pra mim, na minha opinião, tá, diz muito mais sobre o nível do Flamengo aqui no Brasil também. Que mostra assim, cara, se não tentar igualar minimamente, todos os clubes do Brasil, incluindo o próprio Palmeiras, vai ficar muito pra trás. Mas vão ficar muito pra trás, porque é um Flamengo que tá próximo do PSG, assim, em relação à partida que jogou. Fez um jogo bom contra o PSG. Disputou, pelo menos. Não, disputou, jogou passeou. bola, cara. Foi lá e disputou. Teve Não time que vai passeou, passear. porque teve time que E o vai turista passear lá. uruguaio? Você não vai falar, verdade. tem o turista holandês no Brasil, o turista uruguaio Cara, o lá. Arrascaeta, quantos Arrascaeta jogos não ele fez tocou na na bola, temporada? não foi Não, pênalti. foi dois. E foi pênalti. Foi Foi pênalti. Não foi pênalti, chefe? Não, não achei que foi pênalti, tá não. louco, você Agora, independentemente de qualquer coisa, Aqui Renata, estou a canela dele. não tem como. Você pode pegar no continente,
no continente, não tem nada que se aproxima do Flamengo para dar um calorzinho no PSG como deu ontem. Palmeiras não? Tem, não. Palmeiras quase ganhou do Chelsea, irmão. Não sei se você sabe recentemente. Assim como o Flamengo. O Flamengo empatou. O Flamengo perdeu. É vice igual o Palmeiras. E aí, doutor? Não, é sim, é vice igual o Palmeiras. O Flamengo não perdeu. Não. E outra. É campeão do mundo. A sua Parabéns, teoria é Flamengo. maravilhosa. Então é campeão do mundo. Você sabe tudo de Isso. futebol. Cadê a taça? O Flamengo, o PSG tirou o pé pra ir pros pênaltis. que Cadê eles a queriam- taça? Cadê a taça do Não, Flamengo? tem prorrogação Cadê a taça ainda. do Pois Flamengo? é, não, mas eles Não, o tiraram senhor falou o que pé. o Flamengo não perdeu. Cadê a taça do Flamengo no Mundial? Eles Cadê? tiraram o pé pra poder disputar no pênalti, que eles queriam provar que o Flamengo batia mal o Não, pênalti. e tem um detalhe, Foi o isso. PSG não tinha ainda essa Copa Intercontinental, esse título mundial, Ele fala ainda não fantasia, pertencia. o que ele E aí fala. eles tinham também já perdido o grande, o super mundial do meio do ano. Na final, Chelsea levou. Eles tinham também, Cicinho, uma motivação. Olha os caras comemorando ali. Aí vai dizer que não. Você olha pela Deus, postura do treinador, a maneira na qual o Luiz Henrique comemorou esse título, assim, aliviado. O Capilanes é daquele que se o Paris Saint-Germain tivesse perdido, ele ia falar, o Paris Saint-Germain não tava nem aí, que o goleiro tava vendo a maneira de bater nos pênaltis Mas na não tava toalha. nem aí, Cicinho, você Entendeu? sabe. Então ele é assim, é Os caras oportunista. não estavam nem aí, não, Flamengo oportunista, eu jogou falei um antes. bolão. Eu Flamengo falei jogou um antes. bolão. Num jogo de final de Mundial, você já viu alguma vez na vida um treinador colocar o terceiro goleiro pra jogar e ainda poupar o melhor jogador Ei, do deixa time, eu que é o te melhor falar. do mundo? E o Flamengo Você já viu ou o não? Flamengo O São chegou Paulo em lá. 2005, o seu poupou alguém? O Flamengo Então pronto. chegou lá que o mais difícil é descobrir dois que o- jogos antes, muito mais desgastado do que o Paris Para de Saint-Germain. frescura! Para de frescura! Mas, gente, fica a sensação que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Porque conseguiu o mais difícil, que era não perder no tempo normal e na prorrogação. É verdade. E leva nas penalidades. O que você fala quando 4 atletas perdem? O goleiro defendeu, ok. menina Mas Renata. 4 atletas não converteram no Renata, pênalti. Entre eles o Pedro. Ele não foi estudado. Quer ver? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Olha lá. Cadê? Mas depois o telão, hein, Marcelão? Não, Como assim? Ele foi estudado. Porque esse menino já pegou 2 pênaltis em 4 jogos. Olha lá. Olha lá. Receba. Contra quem? Contra quem? Contra isso é o Copa Lens, da Copa da França, França, olha Copa lá. da Contra o Lens. Olha lá. A bancada do Jogo Aberto exalta o Flamengo, mas em contrapartida, um dos integrantes, o Capelanes, mandou essa na lata da nação. Você viu aí esse vídeo e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E antes de sair, se gostou do nosso conteúdo, também se inscreva em nosso canal.